Bom dia para todos, a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso devocional e nós vamos continuar no capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza, que leva mais e mais à iniquidade. Assim, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aqui eu creio que quando nós lemos Romanos 6, vem uma dúvida na cabeça de todas as pessoas. A dúvida de que, se eu tenho a graça, eu posso continuar pecando? Se o Senhor ele perdoa mesmo todas as coisas, eu posso continuar pecando? E Paulo, ele é bem claro na sua passagem, ele é bem claro na sua escrita quando ele diz que não. Não, porque a graça, ela não é uma licença para que nós venhamos pecar. A graça nada mais é do que a capacidade de dizer não para o pecado. E o batismo, ele vem para afirmar isso, sabe? O batismo, ele é a morte com Cristo. E ele declara essa morte e celebra a ressurreição com Cristo. E para explicar melhor, o batismo significa a morte do velho homem e a ressurreição de uma nova mulher, um novo homem. Ou seja, aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que pecava, ele não peca mais, consciente. Aquele que adulterava, não adultera mais. Enfim,
nasce uma nova pessoa. Muitas pessoas elas acham que nós cristãos nós somos escravos de muitas coisas, escravos da religiosidade, escravo da santidade, que nós não podemos fazer nada, pelo contrário. Nós podemos fazer tudo. E é a graça, exatamente a graça, que nos dá essa capacidade de dizer não. Nós somos livres para dizer não para tudo aquilo que fere ao Senhor, para tudo aquilo que fere a sua justiça. Pelo contrário das outras pessoas que são escravizadas pelos erros, pelos pecados, pelos prazeres. Não que nós não tenhamos esses prazeres. Sim, nós temos. Os cristãos têm os mesmos prazeres, as mesmas vontades da carne, mas o que Paulo ele diz aqui é que a partir de agora quem domina é Cristo. E ele fecha esse capítulo de uma forma extraordinária. Ele explica, ele faz uma comparação do pecado com a graça. E ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, uma hora o pecado ele vai cobrar a prestação de contas. Uma hora ele vai pagar o salário, ele vai fazer essa cobrança. Mas, por outro lado, existe o dom gratuito de Deus, ou seja, é um presente, é de graça, é a vida eterna para nossas vidas. E nós ficamos com essa escolha nas nossas mãos. Eu fico com a graça e eu usufruo dela e eu entendo que ela é para mim, ou eu continuo com as minhas próprias vontades, vivendo da minha forma, do meu jeito, sem esse entendimento. A espiritualidade ela anda junto com a inteligência. A inteligência que nos faz entender que não é apenas sentir, mas é levantar e decidir. É tomar uma decisão para aquilo que vai nos fazer crescer. É tomar uma decisão para aquilo que vai nos levar para Cristo, a andar com Ele. E que nesse dia nós tenhamos essa inteligência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Inteligência para escolher aquilo que Deus ele nos deu de graça e é para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus.